Pessoal, esse é o vídeo então sobre as dicas de resolução da lista que eu deixei para vocês aí com 12 exercícios. Aqui então vocês vão encontrar geralmente como começar ou os conceitos que envolvem cada um dos exercícios, tá ok? Vamos lá então. Uma questão de 2019 do Enem, tá? Ela diz o seguinte: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é zero e o maior é 1. Ó, pessoal, essa informação é importante para resolver o nosso exercício, tá bom? 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro, x, o segundo, raiz de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o quinto, o último, x à terceira. Então, pessoal, ele não falou quanto vale x, mas a gente sabe que x está entre 0 e 1, ok? Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, ou seja, a gente sabe que o x está entre 0 e 1 e a gente não pode usar maior igual, menor igual, é só maior ou menor, tá? Qual desses países obteve o maior índice IDH? Então, a dica que eu dou para vocês primeiro que a gente sabe que todo x aí, todas essas notas, o x e o x elevado a qualquer coisa, ele está entre 0 e 1. E aí a gente tem que lembrar que tipo de gráfico eu tenho quando o x, né, que pode ser elevado a uma raiz, né, quando ele está elevado a meio, uma raiz cúbica quando está elevado a 1/3, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, qual que é o comportamento dessa função quando esse número ele está entre 0 e 1? Ela é uma função crescente ou ela é uma função decrescente? É a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Função exponencial crescente ou uma função exponencial decrescente? Nenhum desses aqui tão bom na decrescente. E aí, por último, a gente tem que observar, depois que a gente identificar qual o tipo de função, se é crescente ou decrescente, a gente vai observar qual desses aí oferecem o maior valor, qual desses expoentes, né? Lembrando que esse expoente ele vai estar para cá, né? No eixo x. Então, por exemplo, elevado a 1, elevado a meio, elevado a 1/3, elevado a 2, elevado a 3, são os números que aparecem aqui no eixo x. Em que momento que ele vai apresentar o maior valor da função, maior no eixo y, tá? Essa é a dica para resolver esse exercício. Tenta a partir disso resolver, senão depois vai ter a solução, tá bom? Vamos lá, uma questão de 2009 do Enem. Vamos dar uma olhadinha nesse texto primeiro e depois a gente vê o que tem que fazer, tá bom? A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. Então está nascendo menos gente e o pessoal está vivendo até mais tarde. Então a média de idade do mundo está aumentando. No gráfico seguinte são apresentados dados obtidos por pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita, esses números aqui, representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, havia 95 milhões de pessoas com mais de 60 anos nos países desenvolvidos. Repare que a linha cheia fala sobre países desenvolvidos e a linha tracejada em países em desenvolvimento. Tá? Por isso que aqui ele pegou 95 milhões. Número que está entre 10% e 15% do total da população desse país. Né? Então pode ver aqui, ó, se a gente pega bem linha reta, está aqui entre 10% e 15%, tá bom? Beleza. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes z elevado a 0,3 vezes x, em que x corresponde ao ano de 2020, x igual a 0 é o ano de 2020, ok?
Opa, 2020. X igual a 1 é o ano de 2021. Na verdade não é 2020, é 2000, né? Eu li muito errado ali. É 2000 e 2001, tá? X igual a 0, 2000. X igual a 1, 2001. Ok. E assim sucessivamente, né? Então, x igual a 2, 2002, blá, 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 blá. E que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade, 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre os anos de 2010 e 2050. Então, utilizando esta equação, a gente consegue descobrir quantas pessoas Y são idosas nos países em desenvolvimento, linha tracejada, ok? Entre os anos de 2010 e 2050. Essa parte aqui está estimativa. Repare que essa pesquisa é de 2009, então de 2010 para frente é estimativa, é cálculo. Não é certeza que vai acontecer, mas é o que é esperado se manter o comportamento dessa exponencial que estava acontecendo até então. Desse modo, considerando que e elevado a 0,3 é igual a 1,35, repara que na fórmula, pessoal, é 0,03x, tá? Não é o 0,3 que ele falou aqui, tá? Esse número aqui, aliás, esse 0,3 é 10 vezes esse 0,03, tá? Então não dá para substituir direto. Bom, então esse 0,3 aí é igual a 1,35, tá? Estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Então, primeira coisa, 2030, qual é o valor do x que eu vou ter aqui? Tá? Responde isso aí. Descobre aí em 2030 qual o x que eu vou ter aqui. É o primeiro passo para resolver o exercício. Segundo passo, você vai lá na conta, né? E você vai trocar esse x aqui. Então, trocou o x que você descobriu. E aí faz essa multiplicação, faz 0,3 vezes esse x. Depois que você fizer essa multiplicação, por exemplo, vamos supor que o x é igual a 10. Você vai, pega e multiplica. E vai ficar 0,3. 0,3 eu sei que vale 1,35. Putz, e se não for 10? E se for tipo 20? E aí vai ficar 0,6. O que eu faço nesse caso? Bom, 0,6 é a mesma coisa que 2 vezes 0,3. Então é só eu pegar 1,35 e multiplicar por 2? Não, cuidado. Quando eu tenho essa situação aqui, eu posso fazer o e elevado a 0,3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Eu não posso multiplicar esse por esse e cair aqui em cima. Então eu posso pegar o de cima e cair aqui embaixo. Tá bom? Também é uma possibilidade. Ok? Então eu vou pegar esse 1,35 e vou elevar ao quadrado. Ok? Se for o 20. Se for 30, você imagina que aqui vai aparecer no lugar do 2, vai ficar 0,9. Vai ser 3 vezes 0,03, aqui eu vou elevar ao cubo e assim por diante. Tudo bem? Mesma coisa. Bom, pessoal, com base nisso, vocês vão chegar num número para esse e elevado aqui, que vocês vão multiplicar pelo 363, e aí vai dar um número que pode ser, por exemplo, imagina que deu 500 milhões. 500 milhões está entre 490 e 510, vai ser a letra A. Se for 570, está entre a letra B aqui. Então, você vai chegar em um número, e esse número vai estar entre os intervalos que ele está apresentando aqui. Tudo bem? Tenta fazer, qualquer dúvida depois tem um gabarito. Analisando a sequência de Enem, em 2007 teve essa questão, que fala da duração de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Tempo necessário para a quantidade original do fármaco no organismo se reduz à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50%. A quantidade da quantidade do início desse intervalo. Né? O gráfico anterior representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Então, repara que na vertical a gente tem a porcentagem do fármaco no organismo e aqui a gente tem no eixo X o número de meia-vidas. Então, repara, a primeira vez que deu uma meia-vida,
você cai para 50% do fármaco no seu organismo, né? Por isso chama meia-vida. Depois que deu outra meia-vida, de 50 vai cair para 25. Depois vai cair aqui para o 12,5, e aí vai para 6, tá, tá, tá. Então sempre de metade a cada um período de uma meia-vida. A meia-vida de um antibiótico, amoxicilina, é de 1 hora, tá bom? Então a cada 1 hora cai 50% aí do medicamento no organismo da pessoa. Assim, se a dose desse antibiótico for injetada ao meio-dia, em um paciente, o percentual dessa dose que restará no organismo a 1h30 da tarde, né, será aproximadamente de quanto? Então, primeira coisa, pessoal, passou quanto tempo do meio-dia a 1h30? Facinho. Bom, se a cada 1 hora decai 50%, ou seja, foi uma meia-vida, em 1h30 foram quantas meia-vidas? Sabendo que pode ser proporcional, né? Eu não preciso ter meia-vidas inteiras apenas. Então, eu posso falar que depois de 1h30 foram tantos, vírgula, tantos, tantas, vírgula, tantas meia-vidas. Tudo bem? Então, pessoal, pensa aí qual foi o tempo, quantas meia-vidas deu e compara na tabela aqui, né, no gráfico. Você sabendo quantas meia-vidas ocorreu, você consegue ter uma base olhando nesse gráfico. Por exemplo, eu descobri que foram, falar um número absurdo aqui, 4 meia-vidas. Aí eu venho aqui nas 4 meia-vidas e eu venho aqui na tabela e vejo, está entre 5 e 10. Putz, não tem nenhuma alternativa dessa. Mas se tivesse, eu marcaria ela aqui. Tudo bem? Essa é a dica para vocês resolverem esse exercício. Bom, pessoal, esse é um exercício da Unesp de 2018, tá? E ele fala, observe no plano cartesiano os eixos ortogonais. O eixo ortogonal é o eixo x e o eixo y, tá? O gráfico de duas funções exponenciais de reais em reais. Então, eu tenho aqui essa função e eu tenho aqui essa função, as duas estão representadas, né? Uma aqui é a linha cinza, que vai para lá, a linha preta também começa aqui e chega até esse pedaço aqui, tá bom? Beleza. A interseção desse gráfico ocorrerá ou seja, quando que eles se encontram, pessoal? Onde que vai se encontrar? No primeiro, segundo, terceiro quadrante? Em quantos pontos que eles vão se encontrar? Então, ele já falou que aqui é o primeiro quadrante, essa região é o segundo, o terceiro está para cá, né? E o quarto está para cá, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Gente, primeira coisa para saber quando eles se encontram, quantas vezes eles se encontram, e depois para descobrir qual quadrante, quando eles se encontram, eles vão ter o mesmo x e o mesmo y. Então, a melhor estratégia para se fazer é fazer que o y de uma é igual ao y da outra. Então, 3x mais 64 dividido por 5 é igual ao y da outra, que é 81 elevado a x, dividido por 45. Trabalha um pouquinho com essa equação exponencial, descobre o valor do x, sabendo que o x dos dois lados também vão ser iguais, e aí vocês vão descobrir qual o valor do x e o valor do y. Se tem mais de um, né? Ou um só, depende aí como que for a resolução dessa equação. Bom, outra coisa que vocês vão fazer aqui, depois de descobrir o valor do x e o valor do y, vocês vão determinar qual ou quais quadrantes vão estar esse ponto ou esses pontos. Como isso? Então, por exemplo, toda vez que o x for positivo, eu estou desse lado. Então, pode ser primeiro quadrante ou quarto quadrante. Aí eu tenho que ver o y. Toda vez que o y for positivo, pode ser segundo ou primeiro quadrante, y negativo, terceiro ou quarto quadrante. Então, de acordo com o x e o y, os valores do x e o y, eu vou saber qual quadrante que é. Primeiro quadrante, o x e o y são maiores do que zero. Tá vendo? O x e o y são maiores do que zero. Segundo quadrante, o x é menor que zero, olha o x negativo, e o y é maior do que zero. Terceiro quadrante, os dois negativos, tá? E o quarto quadrante, x positivo, y negativo. Certo? É assim que a gente vai determinar. Manda bala. Vamos lá, pessoal. Unesp 2017, mais uma questão, a nossa quinta do dia. Admita que o número de visitas diárias de um site seja expresso pela potência 4 elevado a n. Então, qualquer site vai ter o número de visitas como 4 elevado a n, sendo n
o índice de visitas ao site. Então, ele estabeleceu o N, índice de visitas ao site. Aí tem se o site S, é um site qualquer, possui o dobro de visitas diárias, o dobro de visitas e não o dobro do índice. Então, ele vai possuir 2 vezes o dobro de visitas diárias de um site que possui o índice de visita igual a 6, ou seja, N igual a 6. Lembra que ele estabeleceu que N é o índice de visitas, tá? Então, como o índice de visitas vai ser igual a 6, um site S qualquer, que é esse daqui, ele vai ter o dobro do número de visitas, lembrando que 4 elevado ao índice de visitas é o número de visitas, o dobro é 2 vezes isso, e esse site aí que ele possui o dobro, o índice de visitas é 6, o N é igual a 6. Então, até aqui foi interpretação do enunciado, o que não é tão simples muitas vezes, tá? Então, essa dica aí já serve para ajudar a gente a interpretar esse comecinho de enunciado, tá bom? A pergunta é, o índice de visitas do site S, o que é o índice de visitas? O N. Ele quer saber qual é o valor do N. Pessoal, já montei a equação exponencial aí, resolvam, tá? Então, já era difícil chegar aqui pela interpretação. Eu acho que a partir de agora vocês conseguem matar aí, beleza? Pessoal, vamos lá, exercício 6 da nossa lista, Unesp 2016, tá? A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a x de reais em reais. Nessa função, o valor de y para x igual a menos meio é igual a... Bom, pessoal, então é um típico exercício para a gente descobrir qual a função, trocar um valor e resolver. Nossa, mas eu não sei o que significa esse tal de log aqui. Esse tal de log, quarto bimestre, a gente vai descobrir. Mas vou dar uma dica que não são essa resposta, porque a gente ainda não viu isso daqui. Próxima parte, eu tenho que descobrir que função é essa. Lembra aí das aulas do Khan Academy, o que a gente faz para descobrir? Né? A gente já viu que o x elevado a 0 deu 1, x elevado a 1 deu 0,2. Troca aqui esse ponto. Né? Esse 0,2 é o y, esse 1 aqui é o x, ó, x e y. Troca ali e descobre a função. Depois que você descobriu a função, aí você já vai ter o valor do a, né? Você vai ter o valor desse a aqui, e leva ele a menos meio. Vê o que acontece. Lembra que elevar ele a menos meio é a mesma coisa que colocar 1 sobre esse a, e elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz. Então vai ficar a raiz de 1, vai dar 1. A raiz dessa parte depende de quanto que ela vale, então vai dar 1 sobre a raiz desse negócio aí. Faz essa divisão que você vai descobrir se vale raiz de 5 ou 2,5. Tá bom? Tenta fazer aí, se não, vê o gabarito depois. Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo de acordo com a relação m de t é igual a c vezes a elevado a menos kt, em que a é um número real positivo, t é dado em anos, mt é a massa da substância em gramas e c e k são constantes positivas. Sabe-se que m0 gramas dessa substância foram reduzidos a 20% em 10 anos, e a porcentagem m0 ficará reduzida à massa da substância. Desculpa, a que porcentagem de m0 ficará reduzida à massa da substância em 20 anos? Bom, pessoal, é um monte de letra que a gente não sabe muito bem o que significa, mas ele me deu uma situação aos 10 anos e perguntou uma situação aos 20. Então, vamos pegar os 10 anos e trocar o que a gente sabe. Então, ele falou que quando t é igual a zero, a massa de t vale m0. Ok? Tudo bem? Aliás, ele me deu 2 intervalos, então, anteriores, que é esse daqui, né, que ele falou que m0 é a massa em gramas da substância inicial, tá vendo? Ó, sabendo onde que ele fala aqui do m0? É aqui mesmo. Olha lá, sabe-se que m0 gramas dessa substância, que era o inicial, quando o tempo era igual a zero, foi reduzido a 20% em 10 anos. Então, quando o tempo for 10 anos, ok? Quando o tempo for igual a 10, o m de t vai ser 20%. Vocês concordam que 0,2 é a mesma coisa que 20%? 20% de m0. Então, aqui eu já tenho 2 informações de tempo. A pergunta dele é uma terceira. Quando o tempo vale 20, quanto que vai ser o m de t? Né, em função desse m0 aí.
Então, primeira coisa, pessoal, dessa primeira informação, vou pegar aqui a fórmula. M de t vai ser igual a C vezes A elevado a menos kT. Então, o M de t quando o tempo é zero, é o que eu estou chamando de M0, massa inicial. O C a gente não sabe, A menos K vezes zero. Quanto que dá menos K vezes zero? Qualquer número vezes zero dá zero. E aí vai ficar A elevado a 1. Então, com isso, pessoal, a gente vai determinar que a constante C é a massa inicial M0. E aí eu já posso trocar minha fórmula. A partir de agora, eu posso considerar que M de t é igual a M0, porque ela é uma constante, sempre vai valer M0, vezes A elevado a menos kT. Primeira coisa que a gente sabe. Bom, vamos descobrir mais um pouquinho das constantes envolvidas aqui. Vou colocar o tempo igual a 10 ali. Só que para o tempo igual a 10, o M de t vale 0,2. Então, 0,2 de M0 é igual a M0, ok? Vezes A menos K, e o tempo é 10, né? Ok? Ó, eu tenho M0 dos dois lados da função. Ok? Bom, repara que aqui eu vou ter 0,2 é igual a A elevado a menos 10K. Tudo bem? Gente, para essa parte por aqui, você pode até dar uma desenvolvida, fazer o 0,2 igual a 1/5. Se quiser fazer esse 1/5 virar 5 elevado a menos 1, fica bem legal também. Mas monta antes de mais nada agora a expressão para tempo igual a 20. E aí você vai ver que tem coisas aqui que você vai poder usar ali para poder descobrir essa porcentagem. Essa é a dica que eu dou para vocês tentarem resolver. Pessoal, esse daqui é um exercício da FUVEST, tá? O vestibular para entrar na USP. Assim como o exercício anterior também era e eu acabei esquecendo de falar. E o próximo também vai ser. Né? Pode ver que eu coloquei 3 do Enem, 3 da Unesp, 3 da FUVEST e aí depois vai ter 3 da Unicamp, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Ele fala de seja f de x igual a mais 2 elevado a bx mais c, em que a, b e c são números reais. A imagem f é a semirreta com bolinha aberta em menos 1 até menos infinito. E o gráfico intercepta os eixos coordenados nos pontos 1, 0 e menos 3 quartos. Então, o produto de A, B e C, né, a multiplicação dos números A, B e C vale. Meu Deus, por onde eu começo isso daqui? Bom, eu sei que isso daqui é uma equação exponencial com uma translação, com uma soma. Tá? A gente falou muito por cima de equação exponencial com soma, não era o foco do nosso curso no primeiro ano, mas a gente viu que toda função exponencial ela pode ser crescente, chegando bem perto do zero e subindo aqui, ou ela podia ser decrescente, vindo lá do infinito e chegando bem perto do zero. Mas a gente viu que quando eu somo alguma coisa, eu pego todo o gráfico e desloco ele para cima, ou se eu subtrair, eu desloco ele para baixo aqui. Tudo bem? Mesma coisa aqui, né? Ou seja, quando eu tenho esse A somando, eu vou deslocar do zero para cima ou do zero para baixo. Tudo bem? A gente viu isso daqui bem por cima em uma das aulas que a gente falou. Tá? Só que a gente vai usar isso agora. Quando ele fala imagem, o que era imagem mesmo, pessoal? Domínio e imagem. Domínio são todos os valores de x que eu posso usar. Imagem são todas as respostas para o meu y, né? Se ele falou, pessoal, que a minha resposta vai de menos 1 até mais infinito, o que significa? Que eu vou ter aqui esse gráfico, talvez ele seja crescente ou decrescente, eu ainda não sei, mas eu sei que ele vai ter do menos 1, não vai chegar a encostar no menos 1, porque o parênteses está aberto, intervalo aberto. Então eu vou traçar aqui uma linha no menos 1, e esse gráfico, se ele for crescente, ao invés de ele estar aqui no zero, foi subtraído 1 dele, e ele vai estar para cá assim. Se ele for decrescente, ao invés dele estar chegando aqui no zero, ele vai estar chegando no menos 1. Tá? Por quê? Porque minha imagem é daqui, é do menos 1 até o infinito. Então, ou ele está crescendo para cá, ou ele está decrescendo para cá. Ok? Essa informação da imagem me contou isso. Bem difícil de pegar, mas está aí. Tudo bem?
Bom, esse é um exercício um pouquinho mais difícil de interpretar, tá, gente? Então vamos fazer ele junto nessa dica, porque realmente ele pega esse comecinho. Ele falou ainda, lembrando sempre que ele dá uma coordenada é x e y, tá, pessoal? Quando o x vale 1, o y vale 0. Ele passou por aqui, ó. Desculpa, na verdade, x1, y0. Então, se o x é 1, o y é 0, ele vai passar por aqui. E ele passou, quando o x é 0, pelo menos 3/4. Então, ele ainda vai passar por aqui, mais ou menos. Ó, se aqui é o menos 1, esse ponto é o menos 1, esse pontinho de cima aqui é o menos 3/4. Então, a gente sabe que é um gráfico crescente, né? Porque se ele está passando por aqui e por ali, ele tem que fazer isso daqui, ok? Então, ó, pessoal, eu já tenho um jeitão desse gráfico aqui esboçado, tá bom? Algumas coisas, pessoal. Lembra que se eu não tivesse esse A, essa parte aqui era para estar no zero, né? Próximo ao zero, e não próximo ao menos 1. Então, qual o número que eu subtraio do zero, né, para ele cair para o menos 1? 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, eu já sei o valor do A, pessoal. O A vale menos 1. Né? Porque, ó, se eu pego a função f de x, ela é igual a mais 2 vezes elevado a bx mais c. Para eu ter saído aqui do zero nessa parte e ter caído para o 1, ou seja, para a minha imagem, ao invés dela ser de 0 a infinito, ela ser de menos 1 a infinito, é porque o A é menos 1. O A transladou esse gráfico para baixo, deslocou o gráfico para baixo. Tudo bem? Então, a gente vai saber que aqui é menos 1 mais 2 vezes bx mais c. Essa era a parte mais difícil de fazer do exercício. Tá? Essa era a parte mais complicadinha de fazer, de enxergar que esse A é menos 1. A partir de agora, pessoal, o que vocês vão fazer para continuar o exercício? Vocês vão trocar o x e o y que a gente tem. A gente tem 2 pontos para trocar aí, e aí vocês conseguem descobrir com duas incógnitas o b e o c nas duas equações. Então, primeira equação que vocês vão ter, x igual a 0, y igual a 3/4, menos 3/4. Então, o que vocês vão fazer? No lugar do f de x, vocês colocam o valor do y. No lugar do x, vocês colocam aqui esse 0 aqui. Então, menos 3/4 é igual a menos 1 mais 2 elevado a b vezes 0 mais c. Escreve aí a equação, b onde vocês param, e aí depois vocês vão trocar. Quando x é igual a 1, o y, que é o f de x, é igual a 0. E aí troca aqui e vê também o que vocês conseguem descobrir. Tudo bem? Tenta fazer, é um exercício um pouquinho mais elaborado, mas dá para resolver. Manda bala. Gente, próximo exercício, também aqui da FUVEST, último da FUVEST, dessa sequência. E ele fala assim, seja f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, se A e B são tais que f de A é igual a 4f de B, pode-se afirmar que A mais B... Bom, pessoal, dica que eu dou. Troca no lugar do x o A, troca no lugar do x o B e troca nessa expressãozinha aí que ele colocou de que um é igual a 4 vezes o outro. E aí na equação vocês substituem, mantêm as bases iguais, igual aos expoentes, e conseguem descobrir a relação que vai dar. Bom, eu vou começar um pedacinho aqui, mas acho que a maioria já consegue, a partir daí, resolver, né? Vezes 2 elevado a 2 vezes b, né? Porque ó, esse é esse é esse, mais 1, ok? Transforma todo mundo na base 2, 2a mais 1 é igual a 2 ao quadrado, que é o 4, vezes 2b mais 1. Multiplicação de mesma base, mantém a base, somos expoentes, tá bom? Então vai dar 2 elevado a 2b mais 3, tá bom? Igual às bases, as bases estão iguais, igual aos expoentes, 2a mais 1 é igual a 2b mais 3. Tá? Resolve a partir daí. Está praticamente feito já, né?
Agora a gente começa uma sequência de exercícios, 3 exercícios da Unicamp, tá bom? Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir apresenta em função exponencial que fornece a quantidade de açúcar dissolvido em gramas T minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico podemos concluir que qual é a expressão correta? Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu sugiro para vocês? Primeira coisa, dá uma olhada aqui no eixo X, ele está de 50 em 50, né? Na X que é o valor de T, ok? Então vocês trocariam esses valores de T por esse valor aí do eixo X. E aí, pessoal, tem um detalhe, né? Procura um ponto aqui onde você está bem demarcado onde é o X e o Y, onde é o T e o M de T. Então repare que aqui está demarcado mais o M de T, mas não o X. Aqui está demarcado o X, mas não o M de T. Olha lá, esse ponto mesma coisa, mesma coisa. Olha esse ponto que belezinha aqui. Esse ponto dá para a gente ler perfeitamente que é 150 em T, em 4 em M de T. Qual a dica que eu dou para vocês? Eu trocando o T por 150, ok? Se eu trocar o T por 150 nessas expressões, qual delas o M de T vai dar 4? Na hora que você descobrir isso, está resolvido o seu exercício. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é você pegar o ponto inicial com x igual a 0, o M de T igual a 16, e pegar um segundo ponto conhecido, como o próprio 154, e resolver. Mas talvez trocar nas equações seja um pouquinho mais rápido. Tá bom? Tenta aí. Pessoal, esse aqui é um exercício da Unicamp. E mesma coisa, vamos lá. O resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T igual a TA mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes T. Onde T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T, que é dado em minutos. E TA é a temperatura ambiente suposta constante. Tá? Então, T de T, isso daqui é a temperatura do corpo, TA é a temperatura ambiente, T é o tempo que leva para esse corpo estar dentro desse ambiente. Alfa e beta são duas constantes aí do processo. Tem a ver com o tipo do corpo, condutividade térmica, uma série de outras coisas. O referido corpo foi colocado em um congelador com uma temperatura de menos 18 graus, então temperatura ambiente, menos 18 graus Celsius. Um termômetro foi colocado, um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus, T de T igual a 0 graus, menos 18, temperatura ambiente, mais alfa, vezes 3, elevado a beta, após 90 minutos. Então, tempo 90. E chegou a menos 16, igual a menos 18, mais alfa, vezes 3, elevado a beta, vezes 270. Ou seja, ele me deu 2 pontos, né? Para eu trocar no gráfico. Um Y e um X, né? um T de T e um T. Outro y, outro x, outro t de t e outro t. Tá? Encontre os valores de alfa e beta. Pessoal, trabalho com essas duas equações que a gente acha o alfa e beta. Repare que esse pedaço aqui faz esse beta de alguma forma se relacionar com isso daqui. Esse 3 elevado a beta vezes 270, 270 é 3 vezes 90. Tá? A gente já usou bastante essa estratégia hoje. Dá uma olhadinha, tenta achar uma relação aí. Isso aqui eu vou deixar para vocês quebrarem um pouquinho mais a cabeça, tá? Não vou mastigar tanto porque a gente já usou bastante essa estratégia. A letra B, ele fala assim, determine o valor de T para qual a temperatura do congelador é apenas 2/3 de grau Celsius superior à temperatura do ambiente. Então, a temperatura T de T, ela vai ser a temperatura do ambiente, no congelador, menos 18, mais 2/3 de graus. Ou seja, mais 2/3, tá? Isso vai ser igual a menos 18. O alfa você vai ter achado no exercício anterior. O beta você também vai ter achado no exercício anterior e você vai achar esse valor de t. Tá bom? Essa expressão montada tem que resolver ela. Beleza? Tenta aí, qualquer coisa vai na resolução depois, amanhã. Beleza? Pessoal, esse é o último exercício da lista, o último exercício também da Unicamp. A letra A eu acho que vocês têm condições de fazer ela e é bem o que eu quero que vocês façam. A letra B é um baita de um desafio, tá? Sendo bem sincero, ela é bem mais difícil do que todos os outros que a gente fez aqui na lista. E ela é difícil de enxergar. Então, se conseguir
excelente, mas não se preocupe muito com ela. Então vamos lá. Considere essa equação aí de cima, onde m é um número real. Né? Resolva a equação para m igual a 1. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Trocar o m por 1. Certo? Então, no lugar do m, põe 1. 1 vezes 2 elevado a 2 menos x. Mantém ele. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 2 igual a 0. Junta tudo isso numa equação. 2x mais. Pessoal, 2 elevado a 2 menos x é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos x, ou também dá para falar que é 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a x, né? Eu vou usar essa segunda notação, tá? Já que divisão de expoentes de mesma base, mantém a base subtrai os expoentes, então dá para fazer a partir daí. Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 2 elevado a x, tá? 2 elevado a x e 2 elevado a x. Então a forma vai ficar 2 elevado a x ao quadrado, mais 4, que é 2 ao quadrado aqui de cima, dividido por 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, daí vai cortar com o de fora lá. Menos 2 elevado a x, tudo isso igual a 0. Gente, chama 2 elevado a x de y, igual a gente fez essa semana passada, na verdade. E aí você vai descobrir o valor do x, tá bom? Faz isso daqui para encontrar o valor da a. A b é parecidinha no começo, mas depois ela tem um pulo do gato muito mais complicado. Mas vamos lá, mesma coisa. A gente faria o mesmo processo de fazer 2 elevado a x mais m vezes 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a x menos 2m menos 2, tudo isso igual a 0. Eu multiplicaria também por 2 elevado a x dos dois, tá? Ficaria 2 elevado a x ao quadrado mais 4m, já que vai sumir esse 2 elevado a x. Eu vou colocar aqui em evidência desses dois o 2. Eu multipliquei por 2 elevado a x. Como coloquei o menos 2 em evidência, vai ficar m mais 1 aqui, tá? Tudo isso igual a 0. Mesma coisa, também chamaria o 2 elevado a x de y, tá? E aí vai cair numa equação de segundo grau. A pergunta da letra B quer saber encontre todos os valores de m para os quais a equação tem uma única raiz real. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que, primeiro, olhar para as condições de existência de 2 elevado a x. Porque, por exemplo, o y não pode ser negativo, tá? E ele tem que ter raiz real. Então a gente tem que pensar quais são as formas que essa equação de segundo grau que vai resultar, ela vai me dar uma raiz positiva, tá? A outra negativa a gente vai jogar fora. Então não vai ser raiz real. Ela não vai ser considerada raiz real. Mas eu preciso que o 2 elevado a x me dê pelo menos uma raiz real. E eu tenho que pensar em todos os formatos possíveis disso, todos os valores para m, e criar essas condições. É um pouquinho difícil de analisar. É bem difícil de analisar, sendo bem sincero. Mas tenta achar algumas pelo menos, não precisa achar todas. Obviamente quando a gente fala para achar todas é para achar intervalos, não é para achar todos os números. Mas tem que enxergar aí as condições para achar todas, tá bom? Manda bala, e aí depois tem o gabarito disso daí.